lembro beijos, blues e poesia. O sal na pele você me lambia. E eu dizia, ok, baby, I love you. Eu lembro a cara que você fazia. Você dizia, baby, I love you. Oh baby, oh baby, oh baby, I love you. Perdoem a desafinação, gente. E é assim que a gente começa o último episódio do ano. Nesse clima bem natalino, bem dezembro no Brasil. Vocês estão ouvindo aí o blém 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 dos sinos? Vocês estão sendo ofuscados pelas luzinhas pisca em todos os lugares? Vocês estão ouvindo o MC Brinquedo já descongelando, a Mariah Carey explodendo na nossa cabeça, a Simone perguntando bem assim no seu cangote, no seu ouvidinho: o que é que você fez? Pois então é Natal e o Ano Novo também. Vocês estão sentindo aí o buço escorrendo suor, o suor escorrendo na testa, os tss das latinhas de cerveja e refrigerante em todas as esquinas do Brasil? É assim que a gente chega no final do ano. Aqui a gente não tem neve, aqui a gente não tem frio, a gente tem esse clima gostoso. Quem vai pra praia, ótimo, quem vai pra piscina, melhor ainda também. E se não, é uma mangueira, um chuveirão, qualquer coisa, a gente tá, né, na frente dos ventiladores, com certeza. E é assim que nós estamos. Então, que clima melhor pra gente poder falar de amor e falar de brega, que combina muito com a nossa história. E para poder falar de amor, que é onde eu quero chegar, a gente vai começar pelo brega e entender de onde que surgiu esse termo, que hoje é muito comum, a gente sabe, ouve em todos os lugares, a gente sabe também que é um gênero que está aí com muitos subgêneros envolvidos e a gente vai chegar nesse ponto. Mas e aí, né? De onde surgiu? Para isso, a gente vai voltar lá no século passado, nos anos 20. Mas antes, queria então dizer que, para esse panorama histórico breve que vou fazer aqui, eu vou deixar as minhas referências na descrição do episódio, mas vou dizer aqui também, caso vocês tenham interesse em já saber. É um livro que eu não li inteiro, eu li em partes, que se chama Do Brega ao Emergente, da Carmen Lúcia José. E ele foi lançado, acho que lá no início dos anos 2000, e é um dos livros pioneiros que foi fruto de uma pesquisa, não sei, não me lembro agora se de mestrado ou doutorado, da Carmen Lúcia, e ele é um dos pioneiros no estudo do brega dentro desse universo acadêmico e universitário. O outro vídeo é um vídeo do YouTube de um canal chamado Música Curiosa, que se chama História da Música Brega. Ele é bem introdutório, tem muitas das informações que eu também vou falar aqui para vocês, e inclusive das informações que eu achei no livro. Mas vale a pena vocês conferirem caso vocês queiram. E a terceira referência também é um outro vídeo, e aí eu deixo assim a minha recomendação muito, muito, muito forte, que é uma série documental sobre vários gêneros e ritmos que ou nasceram ou se popularizaram e cresceram muito no estado de Pernambuco, que é Esse Som é Massa. E aí tem vários episódios, cada episódio fala sobre um gênero, e aí esse episódio que eu assisti é o episódio número 5, que fala sobre o brega. Deixo aqui a minha indicação, é muito bom, vão lá se vocês quiserem saber mais sobre o brega, principalmente no estado do Pernambuco. Antes de tudo, o que é o brega? E aí que das minhas pesquisas, eu achei a informação de que não existe consenso entre a origem do termo brega. O que existe é muita gente, cada estudioso vai falar uma coisa, vai propor uma teoria que, né, fez nas suas pesquisas. Então, eu vou dizer aqui um apanhadinho das possibilidades dessas origens. Uma delas é que lá nos anos 20, no Rio de Janeiro, se popularizou uma palavra, um termo chamado esbregue, que significava mal feito, confuso, ordinário, e era uma palavra usada tanto para objetos quanto para pessoas.
E aí há quem vai dizer também que ali nos anos 20 até os anos 40, em Salvador, tinha uma rua chamada Rua Manuel da Nóbrega, que era uma região ali de meretrícios da cidade. Há quem diga também que era na verdade, um nome de uma boate que também ficava nessa rua, dessa região ali de meretrícios. E aí que era Nóbrega, né? Manuel da Nóbrega, Nóbrega, Nóbrega. Um dia roubaram o nó do letreiro, só sobrou o brega. Há quem diga também que, na verdade, o tempo, a poeira, a chuva foi consumindo o nó e também só sobrou o brega. E aí que as pessoas começaram a chamar de vamos ali no brega, vamos no brega, e assim ficou. Há também quem vai dizer que lá em 1666, em Pernambuco também, tinha ali uma palavra, um termo chamado chumbrega, ou do verbo, né, chumbregar, que era, então, o brega veio dessa redução do chumbrega, e que surgiu porque lá tinha um administrador colonial português nessa época, e ele foi apelidado pela população como Schumbergas, que era uma inspiração num general alemão chamado Frederico Armando Schomberg, que ele foi um combatente em Portugal, enfim, ele estava lá numa época de uma guerra, e aí que esse administrador português e o alemão, eles usavam o mesmo tipo de bigode, e ele gostava bastante de beber bebida alcoólica em excesso. Então, o termo, né, chumbregar, virou um sinônimo de embriaguez, todo esse universo aí do bêbado. Há também quem diga que lá no século XX, o brega tomou mais, assim, um peso associado a um prostíbulo, que também conversa com uma das possibilidades que era dessa rua Manuel da Nóbrega, que era uma região de meretrícios da cidade. Então também tem essa informação. Bom, independente da origem, seja ela alguma delas verdade ou nenhuma delas verdade, o que fica claro é que todas essas possibilidades, elas sempre estão passando uma mensagem muito clara, que é o termo sendo usado pelas classes médias e altas, enfim, por classes mais altas, para se referirem a classes baixas e aos lugares que essas classes baixas frequentavam. Sejam prostíbulos ou sejam apenas boates e lugares de dançar, não necessariamente envolvendo prostituição, o ponto é que eram lugares em que tocavam essas músicas românticas. E aí que dizem também que os precursores do que a gente vai entender como brega lá na frente foram esses cantores ali na década de 40, que eles eram bastante influenciados pelo bolero, pelo samba-canção, e aí por isso essas temáticas românticas nas letras. E alguns exemplos aqui dessa galera é o Orlando Dias, o Carlos Alberto, Alcides Gerardi, Calbi Peixoto. Eu conheço mais o Calbi Peixoto e o Orlando Dias, eu não sei vocês, mas eu acho que o Calbi ele é um dos mais famosos assim dessa época. E aí nos anos 60, as músicas, elas vieram desses artistas que estavam ali já, né, presentes nos anos 40, que eram de classes populares também. E eram músicas com arranjos mais simples. E aí que elas passaram a ser consideradas cafonas, deselegantes. Até então, o termo então usado era cafona, para falar desse mau gosto, entre aspas. E aí isso foi reforçado pelos outros segmentos da música do momento, que já traziam inovações estilísticas, como, por exemplo, a Tropicália, a Jovem Guarda. Esses movimentos, eles vinham desafiando esse padrão do bom gosto da classe média, e alguns artistas dessa época se tornariam os cantores, aí sim, consagradamente cafonas nos anos 70. Um exemplo deles é o Reginaldo Rossi, o Odair José e o Valdir Soriano. E nessa época é importante frisar essa distinção dentre, né, os cantores cafonas e esses outros segmentos da música, porque já desde o início, na verdade, dessas músicas românticas que vieram a ser cafonas e que viriam a ser o brega, já existia essa distinção entre o que é elegante, o que é refinado, chique, e o que é cafona, de mau gosto, e, posteriormente, brega. Então, a galera da Jovem Guarda, da Tropicália, ainda que eles desafiassem esse padrão também de bom gosto, eles trouxessem inovações, até como a gente vê hoje, eles eram considerados muito mais, entre aspas, cult do que a galera que era cafona. Então, esses cantores que eu citei.
E aí, nos anos 70, o cafona ele veio com uma nova roupagem, muito influenciada pela discoteca e pelo pop. Então, aqui exemplos são Sidney Magal e a Gretchen. Até aqui, o termo brega ele não era usado como um sinônimo para esse gênero musical. Como eu falei, a galera toda era conhecida como cafona. Foi só a partir dos anos 80 em que a imprensa também começou a adotar esse termo para falar das músicas de mau gosto. E aqui alguns exemplos de cantores são Amado Batista, Fagner, Vando, famoso, né? Fábio Júnior, Giliardi e etc. Foi nos anos 80, por exemplo, que a novela Brega e Chique da TV Globo ajudou a popularizar ainda mais esse termo. E aí eu vou ler aqui para vocês o enredo dessa novela. Rafaela, rica e fútil, e Rosemary, batalhadora da periferia, se tornam amigas sem saber que dividem o mesmo marido. Um empresário que foge da falência, deixando uma fortuna para Rosemary e recomeçando a vida com outra identidade. Então, aqui fica mais uma vez claro a associação dos termos e classes sociais. Enquanto rica, fútil, está associado ao termo chique, batalhadora, periferia, pobre, trabalhadora, está associado ao termo brega, mais uma vez evidenciando a distinção de classe. Isso é bem importante. E aí, nos anos 90, houve uma mudança, porque os artistas, eles começam a se autodefinirem, então baterem no peito e se orgulharem de se chamarem de brega. E aí o Reginaldo Rossi vem se chamando de rei do brega. Com esse rápido panorama, dá pra gente pensar em algumas coisas relacionadas ao brega. Ele tem a ver com músicas românticas e populares, com essas melodias simples, principalmente antigamente, tá? Porque hoje, inclusive, isso muda um pouco. Essas músicas mais simples, melosas e extravagantes, com tema de amor, desilusão amorosa, paixão e solidão. Por exemplo, né, as músicas de sofrência de corno. Hoje a gente diz, né, que música de sofrência são alguns sertanejos e tal, mas a galera, os antigos cafonas e depois bregas, já estão fazendo isso há muito tempo. Outra coisa importante também é o brega, assim como a gente conhece, eu posso dizer que ele surgiu e se fortaleceu principalmente no norte e nordeste do país. No norte, principalmente em Belém do Pará, onde antigamente existiam os bregões, que eram esses lugares e festas que tocavam essas músicas, onde a galera ia dançar, ia, enfim, se divertir. Hoje em dia tem as muito famosas festas de aparelhagem, que são eventos gigantescos que, né, movimentam um mercado assim financeiro muito alto, que levam artistas muito grandes. Lá no norte, sofreu bastante influências caribenhas, como a cúmbia, o merengue, a salsa, o zouk e da música calypso. O carimbó também. E no Nordeste, principalmente em Pernambuco, daí o vídeo documentário que eu indiquei para vocês no começo, que explica um pouco melhor também como que o brega em Recife também sofreu algumas influências do brega que veio do Pará, mas que eles também foram se diferenciando e construindo uma identidade própria. Hoje em dia, o brega, ele já, assim, tomou um grande espaço na indústria cultural, na mídia, e ele já se ramificou e já se juntou a muitos outros gêneros. Então, hoje, o que acho que é mais comum pra gente, né? Tem o brega funk, o brega pop, o tecnobrega, o piseiro surgiu também, é uma ramificação do brega, e outras coisas que ainda provavelmente vão surgir fruto dessa mesma raiz. O brega, então, ele é uma música e uma cultura que veio do povo. Então, enquanto os tropicalistas e, né, a Jovem Guarda estava lá cantando, numa pegada um pouco mais cult, se eu posso chamar assim, o brega ele estava em outros lugares, acessando outros públicos, acessando uma massa. Então, enquanto, por exemplo, o Vando, nos anos 70, tá cantando Você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Caetano Veloso, também nos mesmos anos 70, tá cantando Deixa eu dançar, pro meu mundo ficar o dará. Minha cara, minha cuca ficar o dará. E aqui, assim, eu não tô colocando em nível de superioridade, dizendo que, então,
Caetano é melhor que o Vando e que não. O que eu tô fazendo é explicitando o que na verdade já acontecia e sempre aconteceu, que é, eu não estou colocando em nível de superioridade, mas é o que a mídia fazia, é o que as pessoas faziam. Não tô dizendo também até o próprio Caetano, não, tá? É o que rolava ali na cultura da época, desde os anos 20, desde os anos 40, 60, 70. Desde a aparição do brega como gênero, é o que acontece até hoje. Como o brega associado a algo de mau gosto, a algo que é relacionado ao povão, entre aspas, com um jeito pejorativo, a classe pobre também de um jeito pejorativo, e era sempre um termo usado pelas classes mais ricas para descrever as classes mais pobres. Então, como eu citei, primeiro surgiu como uma descrição mesmo desse outro. Então, eu, da classe A, olho para você da classe E falo, ruim, brega. E aí que, por isso também foi um movimento importante a própria comunidade pegar esse termo e ressignificar e falar, então tá bom, nós somos os cafonas, agora somos bregas, então somos brega. E ressignificar isso e fazer disso uma catapulta pro sucesso, para vender, porque inclusive o brega hoje em dia, ele se tornou um mercado extremamente lucrativo. E aí a gente tem as divas também, né, do brega pop, por exemplo, a Duda Beat, a Gabi Amarantos. A Gabi, inclusive, ganhou um Grammy Latino com o álbum Tecno Show, que foi alguns anos atrás, eu não me lembro quando. E, inclusive, ela acabou de fazer um lançamento super recente, que é o Rock Doido, que já tá aí, ó, tomando todos os memes, tomando todas a internet, o Instagram. Se você não ouviu, vá saber. E provavelmente aí talvez venha mais uma indicação, se não, mais um prêmio mesmo. Outra coisa também que dá pra ver, né, de novo, esse mercado crescente é a volta, graças aos memes também, das músicas da Joelma. Aquele hino, né? Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa, tam, tam, tam. Pois quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa. Mas, eu me divirto, gente, eu amo brega. Mas então, tem aqui a Joelma, que é claro, né, na época do Calypso já fazia um enorme sucesso, quando ela se separou e fez carreira solo, continuou fazendo sucesso. E aí agora é que teve um período aí que ela saiu um pouco das mídias, né, da grande mídia, porque antes ela tava em todo o programa de TV aberta e tal. Mas assim, ela nunca deixou de fazer sucesso no Norte e no Nordeste. Agora ela tá tomando de novo o Brasil inteiro, muito também graças à internet e aos memes. No livro que eu citei, fala bastante sobre essa construção do brega como uma cultura de massa e como também a indústria cultural se apropria, afinal, né, gente, o capitalismo, enfim, se apropria de tudo, né? Então, quando ele viu que pode ser uma coisa que é vendável e que justamente quando o mercado começa a perceber que essa massa também é uma massa que pode consumir, então vamos fazer produtos culturais para essa massa. E aí também que o brega ele começa a ficar mais famoso ainda e crescer em termos de alcance de público. Então, no documentário é o que eles falam. Por exemplo, o brega começou lá nas periferias, começou nos bairros. E aí que eles não tocavam lá na cidade, no centro, onde estava a galera rica, branca, né? Não tocava. Mas aí a galera pedia. E aí quando começou a tocar e a chegar, e, enfim, a galera rica começou a querer também se interessar por aquilo, aí, claro, né, que a coisa vai melhorando, as pessoas vão conseguindo mais alcance. Então, assim, tem essa questão, essa crítica também, não é só falar, ai, olha só como o brega cresceu tanto e simplesmente não colocar a questão política e financeira, né, em jogo. Mas a verdade é que hoje sim o brega tem um mercado muito aquecido, muito, e cada vez mais. Nomes como também João Gomes, né? Enfim. E aí também é difícil especificar, por exemplo, a música que eu comecei cantando é uma música que eu adoro. Ela, não sei se vocês reconhecem, ela era uma música que tocava na Malhação de 1000 anos atrás. E ela era uma versão assim, pop, enfim, não sei dizer o gênero, de uma mulher que se chama Cassis. Mas veio a banda Seu Desejo e fez, como é muito comum também na cultura brega, de refazer as versões das músicas. E tem gente que diz, inclusive, que a música
um indicativo de sucesso de música é X visualizações lá nas plataformas. Não, é quando ela pega uma versão brega, uma versão tecnobrega, enfim, quando ela tá nos paredões. E aí que a banda Seu Desejo fez essa versão e que eu amo. Botem aí, porque eu cantei a capela, vocês não vão conhecer, né? Vocês não vai ter a batida, não vai ter os instrumentos, que é a melhor parte, né? A banda Seu Desejo, ela se diz, enfim, é entendida como forró com eletrônico, assim. Mas eu entendo como brega, então eu não sei. Eu cantei aqui, eu sempre entendi como brega, se não for, me desculpem, mas é isso. Então, assim, tem coisas que vão sofrer influência do brega, mesmo não necessariamente se considerando brega. Mesmo, então, com essas mudanças todas, com o crescimento, com o reconhecimento, que, como eu já disse também, não isento de crítica, tem ainda, sim, gente que torce o nariz e enxerga o brega como cafona, como coisa de pobre. E aqui, eu não tô falando da galera, assim, rica, sabe? E aqui uma referência desse rico ao podcast É Tudo Culpa da Cultura, com o Michel Alcoforado, que ele é um antropólogo. E aí tem um episódio que se chama É Coisa de Rico. É um episódio muito bom, eu deixo aqui também de recomendação para vocês. Ele é um antropólogo e ele escreveu esse livro, A Coisa de Rico, que foi resultado da pesquisa dele. E aí, eu não li esse livro ainda, mas esse episódio fala sobre o livro e sobre a pesquisa, e eu recomendo muito. E nele ele fala que tem os ricos e tem os ricos, né? Os ricos também estão ligados aos ricos old money, que são aqueles ricos que estão assim, são ricos há milhares de gerações, são muito ricos. Eles estão em outro patamar. Quando eu tô falando rico, a galera rica, eu tô falando assim de uma classe média, média alta e os novos ricos. Uma galera que é rica, mas que assim, estão ainda mais, acho que é a par das culturas brasileiras. Porque é isso, essa galera tipo old money, mano, eles, sabe, nem no Brasil eles moram, sabe? Nem pisar no chão eles pisam, só anda de helicóptero e essas coisas assim. O Brasil, na minha opinião, ele é o melhor produtor de memes do mundo. Ninguém ganha da gente. E aí dentro disso a gente tem muitas categorias de meme, né, pra tudo quanto é gosto. E aí eu vou lançar a minha leitura aqui, que é baseada em nada, tá? Agora é a minha opinião baseada em nada. E apenas o meu consumo, assim, de memes, que é bem específico, né? Cada um tem o seu nicho aí. Que eu sinto que os memes que mais, assim, alcançam as pessoas... O lance do meme é que... Sabe aquilo que a gente descobriu com os memes de que nenhuma experiência é individual? É única? Ou é raras as experiências que são únicas? Então, o meme que tem a ver com isso, com essa pequena parte que se dispara e vai se multiplicando, mostra isso, uma coisa que a gente tinha só pra gente, e a gente pode mostrar pro outro e o outro fala: "Caraca, isso tem muito a ver comigo", e há uma identificação profunda. Eu sinto que os memes que mais acontecem isso, não à toa, são os memes bregas. São os memes de casais ou de situações de amor, não necessariamente casais, de paixão, e aqueles bem bregas e bregas sem nenhum peso pejorativo, negativo aqui. Sabe aquele meme clássico, os clássicos, sabe? Os lagartinhos abraçados. E aí tem as legendas, aí as legendas são várias, né? Mas tem as legendas, o casal hétero no show de sertanejo, tem a legenda que é só assim, o casal em show. Enfim, tem muitas versões de legenda. Eu amo esse meme porque eu acho ele muito engraçado, porque é muito verdade, sabe? Ele representa uma coisa que é verdade, é muito bom. Aí tem, por exemplo, o meme, o casal cantando bem pertinho. Não sei se vocês já viram, esse gente é muito bom também. É um casal assim, sei lá, 45 mais, não sei. E aí eles estão cantando deitados na cama assim, meio que com os lábios um encostado no outro, cantando jura, juradinho. É muito bom, eu me acabo de rir. Tem um meme também daquele casal de jovens, na época eles eram bem jovenzinhos mesmo, e eles voltaram à tona agora recentemente. Eu vi em algum dessas páginas de meme, que eles fizeram, o primeiro vídeo deles era comemorando 1 ano de namoro, e aí eles estão numa mesa toda montada, tipo festa de aniversário, e eles têm camisetas deles,
tudo na temática um ano de namoro. E aí eles dançam, e aí eles dão uma volta no outro, aí eles pegam e brindam, e tem uma Coca-Cola ou é um champanhe, não sei. Eles brindam e bebem. E aí que agora voltou porque eles foram fazendo, né? Eles viralizaram na época, e aí eles foram fazendo 1 ano, 2 anos, 3 anos, e agora eles têm uma filhinha também, e aí eles refazem esse vídeo. É muito bom esse meme também. Eu adoro. Tem o famoso Olá, Marilene, sabe? O que você quer hoje? Vinho, tainha e muito sexo. E vários outros. Assim, esses são os mais antigos, mas tem os que vão sendo lançados recentes, enfim. E aí que a gente ri, a gente compartilha, mas sabe por quê? Assim, a minha opinião, né? Minha leitura. Eu acho que, assim, não é só pra zoar, pra zombar. Tipo assim, a gente ri, a gente às vezes se constrange, eu tenho umas vergonha alheia, às vezes, de alguns memes, mas eu parando pra pensar sobre mim, né? Eu não posso dizer por todo mundo. Que eu fui percebendo que não era só, tipo, de constrangimento, de vergonha alheia, ou de rir do outro, tipo, hahaha, nossa, nada a ver. Não. Eu fui começando a perceber que, assim, eu ouço brega desde que eu nasci. A minha família é bem eclética, meu pai botava várias músicas pra tocar, então, assim, vários desses cantores que eu citei pra vocês nesse panorama histórico aí do brega, eu já ouvia. Alguns não, mas vários eu já ouvia. Não só brega, mas também aí do sertanejo, das moda antiga, dos forró, dos pagode, tudo. Desde que eu nasci, eu ouço muita coisa. Mas assim, né, quando eu era adolescente, a gente quer ser cool, a gente quer ser cult também, a gente quer ser, né, despojado, legal, descolado. A gente quer parecer o que tá na moda naquela época. E o que tava na moda quando eu era adolescente? Eu fui uma adolescente nos anos 2000, gente. Pois é. Os anos 2000 têm voltado agora, né, na estética, mas também, inclusive, nessas ondas de conservadorismo, que tem a ver com muitas coisas, na verdade, mas essa coisa pela magreza, parece. Muita gente tem falado disso, né? Que todos os avanços que a gente conseguiu com o corpo, com a diversidade física, representatividade, tudo isso parece que tá meio regredindo e o culto à magreza tem voltado, enfim, questões. Mas o ponto é, sim, isso era o que tinha nos anos 2000. As TVs não tinham nada além de garotas muito magras, brancas, loiras, olhos azuis. Nada, nada. Era assim, 1 em 1 milhão, sabe? E quando tinha era a Bombom, sabe? Como uma representante de todas as mulheres negras e ainda assim ela era extremamente gostosona. Enfim, questões. Pop na veia nos anos 2000. Muita influência gringa, sabe? Tocava Mix TV, na MTV, todas essas coisas, na rádio. Gringa, pop. Então, vivendo nesse meio, nessa sopa de cultura dos anos 2000, vocês já podem imaginar que eu fui crescendo, ainda que eu tivesse todo esse berço cultural e muito diverso do Brasil e de várias culturas, né, e gêneros musicais, eu acho que eu torci o nariz. Por um tempo eu queria ouvir só aquilo que estava na moda. Então eu provavelmente também torci o nariz pro brega. Falava, ai, sabe, essa coisa, ai, que cafona, ai, que não sei o quê. Provavelmente eu fiz isso. Eu não me lembro, assim, de nenhuma situação pra contar pra vocês, mas, assim, eu consigo me identificar com essa posição. Só que é isso, né? A gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, e aí eu fui crescendo, e quanto mais eu fui aprendendo sobre o amor, mais eu fui abrindo os braços pro brega. Mais eu fui me identificando e no fim, olhando para todos esses memes que eu citei agora para vocês e rindo, sim, me divertindo, mas não de zoar e não de falar, nossa, olha eles lá, que nada a ver. Pelo contrário, às vezes eu me constrangia, mas era um constrangimento de admiração, de pensar, caraca, vocês conseguem fazer isso, sabe? Essas pessoas sabem viver. Essas pessoas aí sabem amar. Essas pessoas não se constrangem e não querem, não fazem questão de performar um cool, uma posição assim, descolado, não sei o quê, que a gente faz, né? Tipo, quando a gente é adolescente, quando a gente é mais jovem. Essa galera aí, puta, está sabendo viver muito bem. Porque, minha gente, o amor é brega. O amor é brega, não tem essa, tem que aceitar. Ah, mas porque que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Tem que aceitar, o amor é brega, gente.
Sabe, pode o poeta mais intelectual dizer as palavras menos previsíveis para dizer sobre o amor. Isso tem o seu valor, tá? Mais uma vez, eu não estou colocando em nível de superioridade uma coisa da outra. O que eu tô falando é pra gente se abrir e entender o brega, entender o amor sendo brega, pra gente se permitir viver uma vida mais leve. É onde eu quero chegar. Mas isso tem o seu valor. Só que no fim do dia, esse poeta, se esse poeta ele tem um relacionamento amoroso, e aqui não tô dizendo só amor romântico, tá? Pode ser assim, pô, um amigo, um tio assim, uma tia, uma amiga, enfim, qualquer pessoa assim que ele ame mesmo, ele vai fazer as mesmas coisas que muita gente faz, tal como o meme, tal como a lógica do meme. Porque no fim do dia, nenhuma experiência, ou quase nenhuma, é individual. Então, no fim do dia, a gente, né, hoje em dia, a gente senta no nosso sofá, abre os memes e vê e ri de coisas estúpidas que as pessoas fazem e a gente fala, caralho, eu também faço isso, porque no fim do dia somos todos humanos que fazemos as mesmas coisas. As mesmas coisas. Você pode ser assim, todo aqui, não sei o que, posudo, mas às vezes você fala com vozinha. Ou tá bom, você não é a favor da vozinha, mas às vezes a pessoa se declara, você se declara, você lê um poema, sabe, de amor pra pessoa, você escreve um poema, sei lá, você ouve uma música romântica e você lembra da pessoa, você manda pra pessoa, enfim, no fim do dia a gente faz coisas que são banais, que podem ser bregas também. A Ana Sui tá aí, super em alta, falando de amor, e ela é psicanalista, né, e escritora. Ou seja, ela tá falando de um lugar muito específico, ela parte de um lugar específico. O conhecimento dela tá ali, vindo da psicanálise, mas também da literatura. E ela é muito apreciada também porque ela fala de uma forma que as pessoas costumam entender. Dentro, né, do universo da psicanálise, tem muita crítica a, né, as pessoas que falam de um jeito muito difícil, com termos muito específicos da técnica, da teoria, e ela é uma pessoa que consegue ser bastante didática na transmissão da psicanálise, do que ela quer falar. E aí que ela também fala, então, coisas muito poéticas para poder falar o que ela quer falar. Ela fala algumas palavras cheias de ar, né? E aqui eu tô usando essas, entre aspas, palavras cheias de ar para tentar me aproximar dessa categoria do que eu chamei, entre aspas, também de cult, sabe? Essa coisa mais, né, vamos aqui falar de um jeito mais bonito e tal. E não porque, nossa, eu quero falar difícil. Não, porque tem gente que se expressa dessa forma. Eu também me expresso assim. Eu sou poeta também. Mas o que eu quero dizer é que também no fim do dia, a Ana Sui, que fala coisas tão legais e tão, assim, poéticas e tão bonitas, tão bem faladas, no fim do dia ela vai lá pra casa dela, ela vai, às vezes, fazer as mesmas breguices, ela vai fazer as mesmas coisas banais com as pessoas que estão cercadas dela, com a filha dela, com as amizades dela, com as parcerias românticas dela. No fim do dia, ela também fala disso, que o amor é, dentre muitas coisas, sobre ser vulnerável. E ser vulnerável é ser ridículo. Ou melhor, a vulnerabilidade é uma condição que pode nos levar ao ridículo. É a possibilidade de ser ridículo. Porque é. A gente é ridículo. A gente é bem tosco, gente. E eu digo isso sem a menor carga ruim. No fim do dia, a gente mija, a gente caga, a gente come, a gente passa mal, a gente vomita, a gente tem fluidos, a gente é vivo. Ai, Bruna, que nojo. Mas não é à toa que eu tô falando dessas coisas grotescas, porque aquilo que é cult, erudito, que se contrapõe ao popular, tende a admitir essa forma mais elevada, essa coisa cheia de ar que eu disse, essa coisa etérea, aérea, subjetiva, tá mais ligado a uma verticalidade, a essa conexão com o céu, com o sublime. E isso aqui eu tô tirando do teatro.
mas que tem a ver com estudos e coisas muito antigas de arquétipo e tal, que é assim, se você vê uma tragédia, né, uma coisa mais assim, uau, na mitologia, aqueles grandes... Gente, é isso, se eu fizer um peito estufado, uma cabeça bem erguida, não necessariamente o nariz em pé, mas imaginando que tem um fiozinho bem no topo da minha cabeça me puxando lá pro céu, então eu fico numa postura bem ereta e eu falo assim e eu mantenho todo o meu corpo vertical. Se vocês me vissem, vocês diriam que eu passo uma certa mensagem. Se eu falasse até assim, com um ar na voz e não sei o que e tal, e não sei o que, eu passaria uma mensagem. Se eu fosse um personagem, vocês diriam: ah, é uma pessoa talvez mais erudita, talvez mais assim, perto do rei, menos perto do plebeus. É uma pessoa que, né, sabe do que tá falando, é chique, não sei o quê. Tá vendo todos esses adjetivos que a gente vai colocando para um jeito de falar, para uma postura, para uma forma, no fim das contas, que é uma linha vertical? Enquanto que aquilo que é ligado ao popular, e aí vou retomar as comédias, as farsas, bem lá, sabe, da história do teatro mesmo, aquilo que é ligado ao povo tá mais ligado a uma horizontalidade, então uma linha horizontal e baixa, baixa, perto do chão, ligado que é a carne. Então, no fim do dia, a pessoa, ela pode posar de classuda e o que for. Ela pode estar na vertical o máximo que ela quiser. Mas se ela ama alguém, se ela divide um teto com alguém, meu irmão, a pessoa já sentiu o cheiro da tua merda, sabe? E é por isso que eu tô falando, porque assim, a gente também é isso. A gente não é só a nossa cabeça, a nossa subjetividade, a nossa fala cheia de ar, ou cheia de poesia, ou cheia de matéria subjetiva. A gente também é corpo, a gente também é carne e osso fluido. Vocês dividiram, se você divide o teto com alguém, ou enfim, já beijou alguém, já namorou alguém, já amou, você já dividiu fluido dos mais variados tipos com essa pessoa. Vocês dividem mais do que um sentimento subjetivo e não palpável, sabe? Que a gente pode chamar de amor, por exemplo. Vocês dividem uma existência material, corpo. Isso traz para o chão, para a realidade. Isso me lembra aquele poema da Adélia Prado, muito lindo, que eu vou ler para vocês. Ele se chama Ensinamento. Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo. Coitado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor, essa palavra de luxo. Belíssimo, né? Poesia também, cheia de palavras, menos aeradas do que muitas outras poesias. De novo, sem taxação aqui de uma coisa melhor que a outra, tá? Mas eu tô falando que esse poema da Adélia Prado mostra que, no fim do dia, o amor é a água quente fervendo pro café. Pode ser sim palavras, pode ser declarações, pode ser a coisa mais subjetiva e material possível, porque também é. Mas não dá pra gente ignorar a parte da matéria, aquilo que a gente toca. Enquanto, né, essa palavra de luxo que a Adélia fala, que aí aqui eu estou colocando no saco, no balaio do luxo, chique, rico, não sei o quê, há um subjetivo também, há um exagero disso, de pensar que o amor é só isso, ou é mais isso do que qualquer outra coisa. Vem, por outro lado, então, há essa verticalidade também. Por outro lado, vem o pão, o café. Vocês estão vendo? É sustento, é alimento na barriga, é você não morrer de fome, é o chão, é a realidade, é a concretude, sabe? É você cagar, mijar, é você ter fome, então é você nutrir, é você ter um teto, então você ter, sabe, sujeira no chão para poder limpar, é a louça suja na pia e você lavar a louça, é tudo isso, tudo isso. E aproveitando que tô aqui falando disso, de matéria, de fluido, de grotesco, vou ler outro poema da Adélia para vocês que fala disso. Ele se chama O Aproveitamento da Matéria.
Só quem olha sem asco as próprias fezes, só este é rei. Só ele pode ordenar-te. Poupa o cabrito e a grama, não maltrates borboletas. A humilhação quebra a espinha de quem vai ao trono sem saber de si. Agostinho, o santo, já disse: vim de um oco sangrento. É entre fezes e urina que nasci. Então é isso, gente. A gente nasceu também desses fluidos. A gente veio disso. E é banal até, né? Tipo assim, tudo isso é banal. Um café, um pão é banal. A urina, a fezes, tudo isso é banal. Concreto. E aí vocês podem dizer, Bruna, mas tem gente que não vive assim. Tem gente que tem resguardadas certas etiquetas e tudo mais. E tudo bem, eu acredito. Mas quem é a maioria das pessoas? Tipo assim, tô falando aqui, sabe, da maioria das pessoas. Pessoas comuns. Pessoas assim, que você encontra no seu dia a dia, entendeu? Pessoas trabalhadoras. São as pessoas que acordam cedo, pega transporte, vai para os seus trabalhos, engolem muitos sapos lá no trabalho, volta para casa, faz a tarefa da casa, no fim de semana descansa ou lava roupa, limpa a casa, aí quando dá se reúne com os amigos, faz um churrasquinho, aí quando dá sai para comer, vai visitar parente. Isso que eu acabei de narrar te parece o quê? Uma vida bastante comum, né? Bem comum. Uma vida. A maioria das pessoas vivem assim, uma vida absolutamente comum. E, de novo, sem o menor peso. Sabe? Essas pessoas que estão vivendo, vão trabalhando, que agora no fim do ano tá cansado, que agora, como eu falei, assim, né, como eu tô aqui na frente do ventilador, sabe, tá sendo ofuscado pelos pisca-pisca, tá pensando o que vai fazer na ceia do Natal. É a galera que espera o carnaval chegar pra poder curtir, aí o carnaval acaba, aí finalmente o ano começa, aí trabalha, 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 aí vem as outras festas, as outras datas comemorativas, aí vem as festas juninas, São João, aí vem o segundo semestre, aí vem Natal, Ano Novo, tudo de novo. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. São essas pessoas que estão vivendo. E aí eu não sei dizer o que essas pessoas ouvem. E quem ouve brega dessas pessoas e quem não ouve. O que eu posso dizer é que o brega está muito mais perto do povo e dessa vida comum, ordinária, do que de uma outra vida, sabe? Do que uma vida, sabe, da elite. E aí é bom relembrar quem dizia que o brega, né, que esses cantores, que essas músicas, que esses lugares, que essa cultura era cafona, era brega, era de mau gosto, era isso e aquilo, eram as elites econômicas e intelectuais da época. Então, mais uma vez, a gente está aqui lidando com esse olhar do outro sobre a gente. Tipo assim, quem é você? Quem é você na fila do pão? Quem é você para dizer que isso é brega e isso não é? Tudo bem que hoje, né, o termo já foi assimilado, mas assim, isso significa ser de mau gosto? Isso significa qualquer coisa que carregue uma carga sim pejorativa? Quem é que está dizendo? Você? Quem é você? De que lugar você está falando? De que lugar você parte? E aí que é importante fazer a crítica. E o amor, ele não é uma coisa elevada. Não é. Assim, ele até é, claro, a gente fala muito do amor, o amor é um tema muito amplo, muito antigo, ele tá aí desde que o mundo é mundo. Nossa, a arte fala disso, a cultura fala disso, um monte de... Tudo gira em torno também né, do amor enquanto um tema. E claro, eu tô falando de um ponto de vista muito específico, mas o amor é uma coisa de todos os dias. De todo dia. Ele é banal nesse sentido. Ele não é uma coisa elevada, porque ele é esse pão, ele é esse café, ele é água fervendo, como eu li no poema da Adélia para vocês. Ele tá aqui com a gente desde antes da gente nascer. Ele é tipo arroz e feijão. E aqui eu vou fazer uma volta. Me acompanhe, por favor, porque... Bruna, mas nem todo mundo tem arroz e feijão. Sim, nem todo mundo tem acesso ao amor pensando nos moldes um pouco mais já avançados do amor, né? No que a gente entende por amor imediatamente quando a gente pensa em amor. Você pode não ter sido amado, né, no sentido de ser sonhado, desejado pelos seus genitores, por exemplo. E isso pode sim ser muito dolorido.
Mas um ser humano, ele não é um animal selvagem. A gente não sobrevive deixados recém-nascidos no meio de uma floresta por muitos dias, como outros animais. O que isso significa? Onde eu tô querendo chegar? Que se um animal mamífero ouve o choro desesperado de um recém-nascido no meio do mato, e ele chega e reconhece esse serzinho ali que tá chorando, e aí nessa sabedoria sua de animal, ele entende que aquilo ali é um ser filhote e mete, por exemplo, a teta na boca desse humaninho e dá o leite para esse ser humaninho, o ser humaninho pode não morrer. O que será desse ser humaninho, a gente não sabe. E a gente teve, na verdade, alguns exemplos ao longo da história de crianças que foram abandonadas e criadas com e como animais. Um desses exemplos, agora curiosidade, existem alguns casos, né? Mas um deles é o Victor de Aveyron, que ele foi um menino, uma criança, que foi achada mesmo em Aveyron, na França. Ele foi achado em 1799, por aí. E ele tinha comportamentos de animais, muito provavelmente parecidos com os animais com que ele convivia nessa floresta, até ele ser achado. E aí que eu tô contando dessa história, porque assim, no caso dele, ele foi descoberto, né? Ele foi acolhido por um pesquisador lá, enfim, e eles estavam tentando entender como que era, se existia um limite para a aquisição da linguagem, para a gente ser introduzido, então, no mundo da linguagem e ser civilizado e a gente ser entendido como humanos, humanos como nós nos entendemos hoje, se tinha um limite, né? E aí que o Victor, assim como outros casos, não foram muito bem sucedidos, assim, ele aprendeu algumas coisas, tal como um animal, né, um cachorro, um outro animal aprenderia, mas ele não conseguiu, assim, ser de fato introduzido na linguagem, ele sofreu muito e morreu pouco tempo depois que ele foi encontrado, né, por outros humanos. E aí que tem um ponto, também não sabemos como que ele foi deixado abandonado, mas provavelmente não foi assim, recém-nascidíssimo, como eu falei agora há pouco, porque senão ele não sobreviveria. Então, provavelmente ele teve algum cuidado muito inicial, ali nas primeiras horas de vida, e depois ele conseguiu se virar. Aqui eu vou entrar num assunto muito extenso e eu vou também ser um pouco breve. Um dia eu posso falar mais sobre isso, que eu acho que talvez seja interessante. Vocês me digam se vocês querem que eu fale sobre isso nos comentários. Até uma certa fase da nossa vida, todo o amor que a gente consegue entender, na verdade, ele é o cuidado. E o cuidado físico mesmo. Até uma parte da nossa vida, a gente não consegue entender e elaborar de forma consciente, como a gente vai entender só depois, hoje, assim, o que é o amor, dessa forma bem mais elaborada e complexa. Vocês já pararam pra pensar que, sim, se a gente visse esse vídeo no Instagram, considerando que ele não fosse claro, com essa manchete, um ser humaninho recém-nascido, abandonado, e um mamífero, animal, né, fêmea, e amamenta esse ser humaninho, a gente ficaria, assim, acho que muito triste, chocados com esse abandono, mas a gente se comoveria com essa, entre aspas, essa humanidade desse mamífero, dessa fêmea. Independente se esses cuidados eles vieram de um humano ou de um outro animal, para mim isso é cuidado e isso diz sobre o amor. Winnicott, um psicanalista que estudou muito bebês e gestantes, cuidadoras de bebês, ele tem um trabalho muito extenso, ele tem uma teoria, ele vai dizer que nesses primeiros meses de vida do bebê, o bebê ele nem sabe que ele existe. Vocês já pararam para pensar que o bebê ele veio de uma não existência para a existência? Tipo, ele nem sabe que ele existe, ele nem sabe de nada, na verdade. Tudo que a gente sabe hoje, a gente construiu de palavra, inclusive, foi graças à introdução, primeiro na nossa língua materna, né? E aí depois a gente foi aprendendo aos poucos com os nossos cuidadores, as pessoas ao nosso redor, e aí que a gente vai aprendendo a falar, aprendendo a ler, depois a escrever, e aí assim por diante a gente vai conseguindo aprender mais e colocando nome nas coisas. Mas quando a gente nasce, a gente não sabe de nada. Na verdade, a gente até se entende uma coisa una entre o que é esse bebê e o que é essa mãe.
E aqui eu tô falando mãe, porque no geral eram essas as figuras, mas aqui a gente pode entender como qualquer figura, qualquer pessoa que está exercendo essa função materna, que é uma função específica, assim como a função paterna, que é uma função específica, ainda que os nomes sejam ruins e confundam, né? O bebê e essa pessoa que faz essa função são a mesma coisa. Existe um processo até que ele vai se entendendo como uma coisa separada dessa mãe, passando por várias fases do desenvolvimento e amadurecimento que a gente vai passando. E aqui tem um livro da Ana Lila Lejarraga, eu não sei se é assim que pronuncia mesmo o nome dela, que chama O Amor em Winnicott, em que ela faz um apanhado da obra do Winnicott e discorre sobre o amor. E aqui ela diz assim, eu vou ler para vocês para poder ficar mais fácil. Em relação ao amor, o foco de Winnicott será, da mesma forma, a troca amorosa entre o bebê e sua mãe, o interjogo amoroso que permite ao bebê amadurecer, desenvolvendo o sentimento amoroso e a capacidade de amar. Nesse sentido, num texto de 58, Winnicott considera que os sentidos do termo amor vão se modificando durante a infância com o processo de amadurecimento. No início, amor significa existir, respirar. Estar vivo identifica-se a ser amado. Enfatiza-se, assim, o valor do ser amado, ou seja, dos cuidados amorosos maternos, como condição do estar vivo e do existir. No momento inicial, afirma Winnicott, a unidade não é um indivíduo, mas o conjunto ambiente-indivíduo. É o que eu estava explicando para vocês sobre não existe o bebê sozinho no mundo, existe essa junção entre o bebê e essa pessoa que está ali com ele, esse ambiente. Pode ser essa mãe, um pai, uma avó, um avô, enfim, qualquer pessoa. Já que o bebê não tem existência própria, autônoma, mas uma extrema dependência da mãe ou de quem exerça a função materna. O bebê nasce em um estado de fragilidade e dependência absoluta em relação ao meio ambiente. Nesse comecinho, o bebê, ele nem sabe que ele está ali. Então, ele está profundamente vulnerável a esse ambiente. Então, nesse comecinho de vida, o bebê pouco importa. Na verdade, ele nem consegue articular dessa forma do tipo, ai, eu amo, eu sou amado. Sabe, a minha mãe, meu pai, minha família me ama. Não, pouco importa. Para ele, o que vai ser determinante é, eu preciso estar vivo. E estar vivo significa o quê? Que me alimentem, que troquem a minha fralda, que eu esteja limpo, né, para eu não pegar uma infecção, ou seja, que limpem meu cocô, meu xixi, meu vômito, que toquem em mim, que, né, me mantenham seguro, que eu consiga dormir, para descansar, para regular todos os hormônios e tudo mais. Estar vivo é igual a ser amado, a sensação de ser amado. E isso, nesse começo de vida, é cuidado. Por isso que eu disse desse exemplo desse recém-nascido. Por isso que, na minha interpretação, se um animal mamífero fêmea fosse lá e amamentasse esse ser humano, para mim ela estaria amando esse ser humano também. Claro que depois e com todas as outras formas que o amor vai tomando, como ele disse, ao longo do amadurecimento, essas formas vão mudando, vão se complexificando. Mas tem um ponto que é cuidado também. É matéria, é carne, vocês percebem? Tudo isso, dessa volta toda, para poder dizer que o amor, antes de ser tudo que a gente entende dele, toda essa complexidade, ele tá aí na nossa vida como o arroz e como o feijão. Ele tá numa concretude, ele tá literalmente em você dar de comer ao outro, em você manter o outro limpo, em você manter o outro vivo. E aí que quando a gente quer construir muita coisa em cima disso, assim, construir um monte de pose, né, de tentativas de se distanciar dessa materialidade ou de performar, num sentido ruim, né, do termo performar, essas máscaras, essas personas, a gente pode se colocar em armadilhas. Para mim, o amor tem a ver com a espontaneidade, com essa vulnerabilidade que eu falei. Quando a gente consegue, a gente pode ser quem a gente é, espontâneo, e acolher também a espontaneidade do outro. E aí isso nos permite ser autênticos. E aí querer ser cool, cult, ou o
que quer que seja, até mesmo, por exemplo, ter essa estética brega, mas se isso não vier de você, se isso não faz sentido mesmo pra você, aí você só tá se colocando um montão de empecilhos, de máscaras, e você só tá caminhando pra muito longe de conseguir ser vulnerável, de se sentir vulnerável. E aí, assim, se você é blasé de nascença e o amor te deixar mais blasé ainda, mano, aí beleza, porque aí se é você e se faz sentido com você, ótimo, então você tá sendo espontâneo, você tá sendo autêntico. Agora, se você quer se manter blasé só pra ser classudo, pra ser chique, pra ser cool, pra ser legal, pra ser não sei o quê, aí, meu filho, aí, minha filha, você tá construindo uma barreira entre você e você mesmo. Primeiro de tudo. E aí depois entre você e o outro. E aí lá no documentário que eu citei, do Brega lá em Pernambuco, uma das entrevistas tem uma das cantoras que chama Paula Pinhos. Ela diz que antigamente ela fazia as confraternizações da empresa, né, tipo de fim de ano, enfim, era os trabalhos dela de fim de ano, e aí que o povo não gostava do Brega. Então ela fazia muito MPB, pop rock, e aí no fim da festa, quando todo mundo já estava bem bebo, como ela diz, aí eles pediam, toca uma do Reginaldo Rossi. E aí ela continua dizendo, porque o brega sempre foi muito criminalizado e discriminado. E aí, para além disso, dessa raiz material e social, que, né, de onde vem o brega e por que ele é tão discriminado e criminalizado, eu arrisco a dizer também que não só o brega, mas a vulnerabilidade e a espontaneidade são extremamente reprimidos. A gente tem muito medo de ser espontâneo, a gente não consegue ser assim. E tem muitos fatores que ajudam, não tô botando a culpa só em você não, tipo assim, você que se vire com esse seu problema. Não é isso. Não é estranho que só sob o efeito de uma droga que entorpece, que relaxa, né, como o álcool, que afrouxa as rédeas que na sobriedade a gente acha que a gente precisa seguir, que a gente consegue não só curtir, mas inclusive pedir pelo brega. A gente pede pela vulnerabilidade, a gente pede pela concretude, a gente pede por esse chão, a gente pede por essa falta de amarras, pelo exagero, pelo poder, sabe, cantar uma música, cantar garçom aqui nessa mesa de bar, que você já cansou de escutar, sabe? A gente consegue realmente sentir o que a gente já provavelmente sente e sentia, mas que a gente não se permite sentir. O amor, ele é brega porque ele nos aproxima disso tudo que eu falei. Ele nos aproxima de uma realidade, de uma concretude, de uma banalidade que é a própria vida. O amor, ele é brega porque se o brega for a possibilidade de você ser quem você é, que nem lá nos memes que eu falei, sabe? De olhar pra essa galera e falar, caraca, essa galera tá sendo quem ela é, sem medo de ser taxado de brega, sem medo de ser taxado de qualquer coisa que seja, porque são quem eles são e eu vou viver a minha vida e eu vou sentir como eu quero sentir. Porra, meu irmão! Se for a possibilidade de ser quem você é, independente do que digam, seja essa indústria cultural que vai dizer A, B ou C, seja sua vizinha achando que você tá sendo cafona, que você tá sendo isso e aquilo, tá sendo vulgar, não sei o quê, se o brega possibilita que você consiga saborear a vida, mesmo que nessa extravagância, se assim for, se assim fizer sentido pra você, de poder ser ridículo aos olhos dos outros, se o brega for isso, sim, o amor é brega e eu arrisco a dizer mais. Viver é brega pra caralho. Ou ao menos deveria ser. Então, eu deixo aqui o meu apelo, o meu manifesto. Não tenham medo. E eu sei que é difícil porque eu também, eu digo isso pra vocês, mas eu digo pra mim. Por muito tempo eu me afastava do amor, eu me afastava de uma certa concretude também das coisas, sabe? Eu ficava muito mais presa nas ideias, na subjetividade das coisas do que na matéria das coisas. E eu sei que pra algumas pessoas é muito fácil estar nesse campo do concreto, do bora, vamos sim fazer e sentir e viver. Mas pra muita gente, assim como eu, não é. Então não tenham medo. Busque pra você uma vida em que você tenha mais medo de não viver uma experiência
do que viver e ser taxado como brega. Se você tá com vontade de ficar abraçadinho por trás do seu cônjuge, fica de lagarto. Se você tá com vontade de mandar carro do ovo fazendo declaração, manda o carro do ovo. Se você é mais minimal, mais discretinha, prefere uma breguice caseira, longe dos olhos dos públicos, tá tudo bem também. Sabe? O importante é você não ter vergonha de si própria, de ser vulnerável na frente de quem você ama, de ser ridícula para você mesma primeiro e depois para o outro. Porque o amor move na gente esse estado que é extremamente primitivo, de dependência, de vulnerabilidade. E não que você vá depender do outro, sabe? Tipo assim, vai ficar dependente e ter uma relação ruim. Não, não é isso. Mas é você se sentir conectado à vida. De forma que você sinta que você depende do outro, tal como o bebezinho recém-nascido depende de um outro ser humano para dar de comer, para dar de trocar fralda, de beber. Assim como depende, talvez, até esse animal, fêmea, mamífero, que chega lá, sabe, e amamenta. A gente depende de outros seres vivos para a gente poder estar vivo. E não é só, percebe? Só dessa pessoa que tá do seu lado, de quem você ama. Não é isso, é que não dá para viver sozinho no mundo. Sabe, a gente está conectado aos outros, todos os seres vivos. Essa é a nossa característica enquanto humanos. Nós somos seres sociais. E o amor, independente de como você consiga dizer dele agora, no momento, como você entende ele, quais são as palavras que você usa para dizer sobre ele está entremeado nesse pano de fundo. E não só no fundo, ele está no meio, ele está dentro, fora, ele está em tudo, ele está costurado nisso tudo, sabe? Ele pode estar na fala com ar, nesse texto bonito, muito sensível, muitas vezes difícil de entender, mas ele pode não estar. Ele pode estar, como eu disse no poema da Adélia, ele pode estar numa água fervendo por um pai que está chegando do trabalho difícil, pesado de um dia inteiro. Ele pode estar num texto muito sensível e bonito de uma mãe para um filho, mas ele também pode estar na mãe suja de golfo do bebê, na mão suja de cocô desse neném. Ele tá em você sentindo o cheiro de vômito da sua amiga na balada enquanto você segura o cabelo dela para ela vomitar no vaso sanitário. Tudo isso é amor. Ah, Bruna, mas você então tá associando o brega só às coisas grotescas? Como se ele não pudesse ser também refinado? Não. Porque apesar do que dizem sobre o brega, dele ser pouco rebuscado e tal, o ponto é que não é esse. É que ele não fica dando volta. Ele é direto, sabe? Ele é papum. Então ele não vai ficar pondo firula mesmo, ele não vai ficar fazendo isso nas palavras. E isso não é pior. E eu tô associando, na verdade, a essa concretude e esse papo reto e direto com essa também objetividade da vida cotidiana. Essa objetividade de uma mãe que precisa limpar a fralda do seu filho. Essa objetividade de cuidado que, enfim, as pessoas têm umas com as outras no dia a dia. Isso é amor, isso tem força. O brega é isso também, tem força na sua objetividade e na sua simplicidade. Então, não, eu não estou associando brega só a coisas grotescas, eu estou falando que às vezes a gente pode ser mais direto e reto também, a gente pode ser mais aberto para a possibilidade de ser quem a gente quer ser, sem tanto medo de ser taxado de brega, de cafona, de mau gosto, por quem mesmo? Quem mesmo que está dizendo? Importante lembrar. E a gente pode pegar as palavras e se autonomear do jeito que a gente quiser, do jeito que faz mais sentido pra gente. Retomar as nossas narrativas sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre as nossas realidades e sobre o jeito que a gente ama. Então é isso, minha gente. Eu espero muito, muito, muito que vocês sejam muito, muito bregas e muito, muito felizes. Não só nesse fim de ano, não só nesse Natal, nesse Ano Novo, mas na vida de vocês e principalmente no cotidiano de vocês. Sejam bregas, amem, porque o amor é brega. E a gente se vê em 2026!